Olá, o tema da nossa explanação de hoje será a Europa moderna em formação. No final da Idade Média, houve o surgimento de um novo grupo social na Europa, chamado de burguesia comercial. O advento deste novo grupo acabou alterando as estruturas do feudalismo, que era o regime econômico, político, ou seja, o regime que vigorou durante toda a Idade Média, que neste momento estava em crise, enquanto novas práticas e novas mentalidades se tornavam cada vez mais presentes nesta sociedade europeia. Entre os séculos XV e XVII, as transformações da sociedade acabaram se consolidando e se integrando e fazendo que surgisse então uma nova visão de mundo para estas pessoas que viviam nesse momento essa agitação toda. Para se diferenciar do pensamento e da cultura medievais, muitos intelectuais e muitos artistas buscaram inspiração na Antiguidade Clássica, que era considerada por eles um período de grandes realizações e de grande esplendor. A Antiguidade Clássica, aqui no caso, é uma referência direta à cultura greco-romana, ou seja, a tudo que os gregos e os romanos haviam conseguido acumular e deixar para a posteridade no que se refere à cultura, conhecimento em geral, a ciência, a tecnologia, as artes, enfim, essa referência que os renascentistas buscavam aqui então, e que os renascentistas são como esses artistas passaram a ser chamados, a inspiração que eles buscaram veio justamente dessa época, da Antiguidade Clássica. Era assim o início de um movimento muito esplendoroso, de um movimento muito forte, de um movimento muito inovador, chamado de Renascimento. O Renascimento se expressou de diversas formas, nas artes, nas ciências, na política. Nós vamos ver o desdobramento do Renascimento no transcorrer da nossa apresentação. Na Europa medieval, o clero católico administrava as escolas e também as universidades. Para os clérigos, ou seja, para os padres, para os membros da Igreja Católica, havia um único caminho de compreensão da vida. E este caminho era o caminho da fé e o da religião. Assim, eles defendiam uma visão teocêntrica, segundo a qual a vida deveria ser guiada pela crença na vontade de Deus, que era considerado o centro do universo. Então, toda a vida medieval, tudo funcionava em torno da fé. Mesmo os pensadores de uma corrente filosófica chamada de escolástica, que procuraram conciliar a fé e a razão, defendiam que a verdade absoluta estava na palavra de Deus, e a palavra de Deus era revelada a todos os homens através das Escrituras. Essa forma de ver, de perceber o mundo, de sentir o mundo, já não correspondia às transformações que estavam em curso na Europa desde o século XI, como a urbanização, a intensificação do comércio e o enriquecimento de uma nova classe social chamada de burguesia. Nesse contexto, foram surgindo ideias que pretendiam renovar os estudos tradicionais por meio da valorização de outras áreas do conhecimento, como a história, a filosofia, a literatura, a retórica e a matemática. Então nós vamos começar a ver aqui a busca de um novo sentido de viver. Novas ideias, novas práticas sociais estavam se desenvolvendo dentro desta sociedade que estava, vamos colocar aqui uma retórica ilustrativa, que estava mudando de marcha nesse momento. Surgia na Península Itálica, em fins do século XIV e início do século XV, um movimento que foi intelectual e cultural. Este movimento expressava o novo modo de pensar do ser humano moderno. Esse novo modo de pensar ficou conhecido como o Renascimento, de renascer,
de ressurgir, de tomar uma nova vida a partir de então. Como já falei, o Renascimento, esse movimento intelectual de grande envergadura, era totalmente baseado e inspirado no conhecimento dos gregos antigos e também dos romanos antigos, na cultura greco-romana. O termo Renascimento era utilizado pelos próprios artistas da época para definir suas obras em contraposição à produção artística medieval. É importante ter isso aqui como algo a se reter na memória, que o termo Renascimento era utilizado pelos próprios renascentistas, pelos próprios artistas da época, para se diferenciar, para se destacar das obras que foram produzidas por artistas da época medieval. Então esta era uma visão, não deixava de ser uma visão preconceituosa. Eles estavam aqui se colocando em um outro patamar. Então os próprios artistas do Renascimento, eles tinham essa visão, eles criaram essa visão para se diferenciar de uma outra época que eles consideravam uma época atrasada. A concepção de mundo divulgada pelos renascentistas, porém, trouxe algumas implicações. Primeiro porque criou a ideia de que a Idade Média foi um período de atraso, um milênio de trevas, uma noite que durou 1000 anos, durante a qual o conhecimento e a cultura da antiguidade clássica teriam desaparecido. No entanto, essa concepção é totalmente equivocada e preconceituosa. A cultura greco-romana continuou presente na literatura, nas teorias políticas, na educação e na filosofia. Ela nunca esteve abafada, encoberta, isso nunca aconteceu. Mas os artistas do Renascimento, eles revestiam-se desse ideal e passavam isso adiante, de que eles estavam fazendo o resgate de um arcabouço cultural que ficou abafado durante 1000 anos, ficou escondido, ficou trancado a 7 chaves, mantendo a humanidade numa ignorância e em trevas profundas. Outro problema da corrente dessa concepção renascentista é acreditar que qualquer expressão cultural possa surgir fora do seu tempo. Ainda que os renascentistas desejassem renascer a cultura greco-romana, eles criaram um estilo artístico que retomava alguns valores e também alguns procedimentos da cultura greco-romana, mas que expressavam algo novo, refletindo os indivíduos, refletindo a sociedade que então se formava e se consolidava no final da Idade Média. Falaremos agora de uma transição chamada de humanismo. O período de grandes transformações pelo qual passava a Europa propiciou a origem de uma nova forma de pensar, ou seja, uma transição. O humanismo. O humanismo foi um movimento intelectual surgido no Renascimento. O humanismo surgiu nos centros urbanos mais prósperos da Península Itálica. O humanismo voltava-se para a busca do conhecimento sobre o ser humano e a natureza por meio da investigação, da observação e da crítica, valorizando a razão e o raciocínio lógico. Esta era a busca do movimento humanista, a busca pelo racional, deixar de lado as crendices, colocar o homem no centro dos grandes questionamentos da humanidade. Analisaremos aqui as principais características do humanismo. Os humanistas questionavam a submissão das pessoas, eles questionavam a devoção religiosa como o centro da existência e a vida contemplativa, que eram características da época medieval, e eles apoiavam uma postura mais ativa, mais proativa, mais inventiva, mais observadora e capaz de usufruir do seu mundo e do seu tempo. Assim, em substituição à visão teocêntrica, os humanistas defendiam o antropocentrismo, que colocava o ser humano no centro do universo. O homem no lugar de Deus deveria ser a medida de todas as coisas.
No entanto, é importante dizer que os humanistas não eram ateus, embora eles defendessem a busca da verdade por meio da investigação e da reflexão racional. Evidentemente que no meio de todo esse movimento, de toda essa efervescência cultural, deveria haver ateus sim, sem dúvida nenhuma. Mas esta não era a tônica, este não era o carro-chefe do que defendiam os humanistas. Esses humanistas, eles viam o mundo como algo lógico, como algo que se sustentava e que existia com base em leis racionais. Então, por conta disso, eles pregavam a racionalidade. Eles pregavam que o ser humano buscasse a racionalidade ao invés da contemplação, ao invés da fé cega. Esse era o ponto nevrálgico da visão dos humanistas. Os estudos renascentistas buscavam explicar o mundo por meio da observação e também por meio da experimentação, do cálculo, do método e do rigor científico. Com base nessas concepções, eles realizaram muitas descobertas e inovações técnicas. Nos campos da matemática, da física, da astronomia, destacaram-se alguns expoentes, que eu vou falar aqui deles. Eu vou falar aqui dos principais: Nicolau Copérnico, Johannes Kepler e Galileu Galilei. Vamos analisar cada um de forma bem sintética. Aqui estão as três figuras que eu elenquei nessa aula como as principais do movimento renascentista: Kepler, Galileu e Copérnico. Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico foi um astrônomo polonês que viveu de 1473 a 1543. Copérnico contestou a teoria geocêntrica que foi elaborada pelo grego Ptolomeu e reafirmada pela Igreja Católica, segundo a qual a Terra era o centro do universo. Todos os planetas, o Sol, enfim, tudo, todas as estrelas, tudo girava em torno da Terra, que nesta visão estava plantada no centro do universo e os outros astros gravitavam em sua órbita. No lugar dessa teoria, Copérnico defendeu a teoria heliocêntrica, de acordo com a qual o centro era o Sol era o centro de tudo, e a Terra e os demais planetas é que giravam em torno dele, e não ao contrário. Johannes Kepler, um astrônomo e matemático alemão que viveu de 1571 a 1630, dedicou-se à observação do planeta Marte. E nestas observações exaustivas, ele acabou descobrindo que os planetas descrevem órbitas elípticas em vez de circulares perfeitas, como se acreditava até então. Johannes Kepler também elaborou as leis sobre o movimento dos planetas. Galileu Galilei, um astrônomo, matemático e filósofo italiano. Viveu entre os anos de 1564 e 1642. Galileu Galilei aperfeiçoou a luneta, um instrumento que lhe permitiu descobrir as luas de Júpiter, os anéis de Saturno, as fases de Vênus e as dimensões da Via Láctea e também do Sistema Solar. Por meio de suas observações, Galileu confirmou a teoria heliocêntrica elaborada por Copérnico. É importante dizer aqui que todas estas teorias elas não foram aceitas de imediato, elas foram muito combatidas, principalmente pela Igreja Católica. Aqui nesse slide nós temos uma gravura representando Galileu com a sua invenção, a luneta, observando os astros. Outra inovação surgida
no meio desse movimento chamado de Renascimento, essa efervescência cultural, foi a difusão de novas ideias a partir da invenção da imprensa. A imprensa que foi inventada por Johannes Gutenberg. Até a primeira metade do século XV, os livros eram manuscritos, ou seja, eram escritos à mão, e geralmente por monges copistas. Eram monges que tinham letras muito bonitas, e isso limitava bastante e encarecia sobremaneira a produção de livros. Além disso, grande parte dos livros ficava guardada nas bibliotecas de mosteiros, o que dificultava a difusão do conhecimento. Lembrando também que a maioria da população era analfabeta. Essa situação começou a se modificar em 1450, quando o alemão Johannes Gutenberg, que viveu de 1398 a 1468, desenvolveu, a partir de um modelo chinês, a prensa de caracteres móveis, feitos de chumbo. A prensa era uma máquina que comprimia em uma superfície os tipos alfabéticos que eram molhados em tinta. E assim, esses tipos são letras, formavam um texto. O invento permitiu agilizar a reprodução de livros, que antigamente eram escritos à mão e demoravam bastante. Então esse invento permitiu agilizar a reprodução de livros em grandes quantidades. E isso fez também com que os custos baixassem, com que houvesse um barateamento dos custos. E permitiu também difundir as ideias humanistas para várias regiões da Europa. Vale ressaltar também que o uso da prensa somente se tornou hegemônico no século XIX com a produção industrial de livros. Aqui nós temos uma frase atribuída a Johannes Gutenberg, que eu concordo plenamente. A imprensa é um exército de 26 soldados de chumbo com o qual se pode conquistar o mundo. E é verdade. Conquistar o mundo através de uma construção de consenso, através do convencimento das pessoas, através da difusão de novas ideias. Realmente é uma frase muito forte, muito lapidar, e que eu concordo com ela sim, em gênero, número e grau. Aqui neste slide nós temos a representação do dia a dia em um escritório de imprensa, onde estão sendo impressos vários panfletos. E aqui nesse slide uma representação de uma prensa. Bom, assim nós chegamos ao final. A todos vocês um forte abraço e até o nosso próximo encontro.